Alegria e satisfação que o canal EBD, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Saúde a todos, irmãos e irmãs, com a gloriosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Nós daremos continuidade aos estudos da Escola Bíblica, em que nesse quarto trimestre de 2017, vamos estudar a lição que tem como tema as obras da salvação. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. A leitura dessa primeira lição, nós vamos estudar o tema Uma Promessa de Salvação. O comentarista desse quarto trimestre é o pastor Clailton Ivan. Nós iremos ler, por sua vez, o texto áureo que se encontra em Gênesis 3, versículo 15, que diz: "E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar." Gênesis 3, versículo 15. Antes de nós dar continuidade, eu queria convidar todos os irmãos e irmãs que acompanham as pré-aulas da Escola Bíblica Dominical para nós louvar o Senhor com o hino da harpa cristã de número 400, em Jesus. O hino da harpa de número 400, em Jesus. Em Jesus, na rocha inabalável, em Jesus, do homem incomparável, em Jesus, do Deus tão adorável, em Jesus, o mal não temerei, em Jesus, a graça é infinita. Em Jesus, ó bênção inaudita. Em Jesus, minha alma é bendita. Em Jesus, eu tenho salvação. Em Jesus, não temo mal e a morte. Em Jesus, estou firmado e forte. Meu barco rumo ao norte, em Jesus, eu sempre hei de vencer. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que nos dá mais uma oportunidade de nós estudarmos na Escola Bíblica Dominical, nesse quarto trimestre de 2017, mais uma lição que tem como tema uma promessa de salvação. Nós já lemos o texto áureo, que se encontra em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Agora vamos para a verdade prática da lição que diz: a promessa da salvação foi a resposta amorosa de Deus para reconciliar consigo mesmo o ser humano. Então, por meio da fé em Jesus Cristo, nós temos paz com Deus, conforme está escrito lá na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo de número 5, versículo 1, que diz: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, antes de nós estarmos na presença do Senhor, nós estávamos em guerra com Deus, estávamos em inimizade contra Deus, antes de nós aceitarmos ao Senhor Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Agora que nós aceitamos Jesus Cristo, nós somos reconciliados com Deus por meio da fé, por meio da graça, por meio da salvação que se dá por meio da graça em Cristo Jesus nosso Senhor. E nós podemos perceber que a salvação é um dom de Deus, como está escrito aqui em Efésios, no capítulo de número 2 da Palavra de Deus. Peço os irmãos se puderem acompanhar.
Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, que diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Então a salvação é o tema principal deste quarto trimestre. Nós estamos, por sua vez, nesse ano de 2017 também, caminhando no mês de outubro, não é? Nós comemoraremos 500 anos de reforma protestante. É, por sua vez, algo que nós devemos valorizar como protestantes, como cristãos, é a reforma protestante. É um grande avanço da Igreja do Senhor Jesus Cristo na Terra. E nessa lição de número 1, nós iremos estudar uma promessa de salvação. A promessa de salvação, nós sabemos que desde o livro de Gênesis, desde o princípio, Deus já tinha, por sua vez, prometido enviar o Filho de Deus. Da semente da mulher, por sua vez, viria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. O Senhor Jesus Cristo nasceu por meio de uma mulher, como está escrito aqui no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 9 da palavra de Deus. Nós podemos ver versículo de número 7, Isaías 7, versículo de número 14 da palavra de Deus, que diz: portanto, mesmo o Senhor vos dará um sinal, eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Emanuel traduzido é Deus é conosco. Então podemos perceber a promessa de salvação para toda a humanidade que estava decaída em pecado, porque a Bíblia diz lá em Romanos 3:23, todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus. Então a promessa de salvação, ela ocorreu após a queda do homem no jardim do Éden. Como nós já lemos o textual da lição, quando ocorreu ali o pior cenário da Bíblia. O pior cenário foi a queda do homem, quando o homem e a mulher desobedeceram a Deus e saíram do centro da vontade do Senhor. Meus amados irmãos e irmãs em Cristo, o Senhor Jesus Cristo, Ele, por sua vez, veio ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Como está escrito lá em João capítulo 3, versículo de número 16. É o textual da Bíblia, João 3,16. E fala sobre a salvação, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. O mundo estava perdido, como a ovelha sem pastor, estávamos em trevas. E a resplandecente luz de Deus resplandeceu em nossas vidas quando nós aceitamos o Evangelho de Cristo Jesus. Hoje nós somos pela graça salvos por meio da fé, como já lemos nesta lição em Efésios 2:8. E a promessa de salvação hoje é para todos, porque Deus, Ele veio salvar os que eram seu, mas os seus não o receberam, como está escrito em João capítulo 1, versículo de número 11 da palavra do Senhor. Todos aqueles que aceitaram o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, a Bíblia diz que será salvo. A promessa de salvação hoje é para tanto judeus como gregos como gentios. Todos aqueles que pela fé entregarem suas vidas ao Senhor Jesus Cristo, renunciar o pecado, se arrepender dos seus pecados, receberá o perdão e a salvação em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esta é a maior promessa que nós temos, é de um dia morar no céu, é de um dia entrar pelas portas na Nova Jerusalém, é de um dia nós podemos, por sua vez, contemplar face a face o Senhor Jesus Cristo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Irmãos, a salvação, ela é e continua sendo a principal mensagem da Igreja de Jesus Cristo na Terra, porque nós sabemos que estamos vivenciando dias trabalhosos, como mesmo o apóstolo Paulo disse lá em 2 Timóteo 3, em que surgiriam falsos profetas e enganariam muitos. Nós estamos presenciando doutrinas de demônios e espíritos enganadores, como está lá em 1 Timóteo 4, versículo 1, sendo pregado
infelizmente, pelo Brasil e mundo inteiro. Um evangelho falso, uma teoria da prosperidade que prega outro evangelho que não é o evangelho da salvação, o evangelho da cruz. Mas a mensagem da cruz do Senhor Jesus Cristo deve combater tais heresias. Nós não podemos crer neste evangelho falso que está sendo anunciado, pare de sofrer. Nós não podemos, por sua vez, concordar que a teoria da prosperidade, ela deve estar em primeiro lugar no meio das igrejas. As igrejas do Senhor Jesus Cristo devem permanecer na sã doutrina. A sã doutrina que preserva os princípios doutrinários da salvação. A salvação, ela ocorre por meio da santificação. Como está escrito lá em Hebreus capítulo 12, versículo 14. Segue a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. A santificação não depende do que a gente acumula de riquezas aqui na terra. A salvação não é comprada como antigamente. A salvação era comprada por meio daqueles que usavam a palavra do Senhor como meio de usufruir e de acumular riquezas em cima das pessoas que infelizmente não tinham conhecimento da verdade. A salvação não é comprada. Pode ser, por sua vez, o homem mais rico deste mundo, mas ele não poderá comprar a sua salvação, a sua alma. Só poderá entrar no seio de Abraão no paraíso celestial, se ele, confessando seus pecados, deixar uma vida distante e longe de Deus. Por isso que nesta lição, que neste quarto trimestre de 2017, meus caros irmãos e irmãs em Cristo, nós possamos pregar